A gente tem que pensar na saúde mental das pessoas, né? Eu penso nos São Paulinos apaixonados, aqueles que conhecem a história do clube, alguns. o tamanho do clube, alguns, viu, Prats? os elencos. Um time que já teve, por exemplo, nos anos 80, Valdir Pérez, Getúlio, Oscar Dari, Marinho, Almir Heriberto, Everton, Paulo César, José Sérgio. Em 85, Gilmar, Zé Teodoro, Oscar Dari, Nelson, Marcelo Júpiter, Silas, Mira Careca, Sidney, Falcão no banco. Não vou dizer o time dele. Vamos para 92, 93. Zito, Dorval, Miguel Couto, Pela e Pepe. Um time desse, sabe? Isso para não falar dos anos 70, de Gerson e Pedro Rocha no meio campo. Do gol professor dos anos 40. Admirado. Que é a história do Paulo. Que jornalista mais impressionante, parabéns, viu? Muito obrigado. Com essas escalações do São Paulo de fio a pavio, muito obrigado. Impressionante. Então, assim, só não entendo por que ele conhece tudo Tem isso. que respeitar. Birner, com todo respeito, mas isso é injusto. Pera aí, eu posso acabar o raciocínio? Pode terminar. Eu estava falando sobre a saúde mental das pessoas. Pode seguir. E dos São Paulinos que conhecem o clube. Tá bom? Aí a gente ficou falando por 1 hora sobre a lista do Flamengo. O time reserva do Flamengo. É injustiça, aí não dá para comparar. Né, as contratações do Flamengo. A gente olha as renovações do Palmeiras. Sim. Né? A gente olhou até os... Tô sentindo que tem alguma coisa no coração guardada aí. Que renovou com o Yuri Alberto, renovou com o Maicon, né? Prats, eu tô sentindo que tem alguma coisa no coração aí, Prats. Eu tô esperando ele terminar o Eu tô raciocínio. sentindo que tem alguma coisa no O que coração você tem a aí, dizer Prats. sobre isso? Tem alguma coisa no coração que É assim. tá apertado. Futebol é um não sei. jogo, né? É um jogo. Se você ser muito óbvio. Sim. Quando Onde se ganha, se perde, se empata. Quando você pensa numa campanha de pontos corridos, de chance de título, você olha para o pacote de reforços, olha quem está no São Paulo, olha a condição do clube e fala... Toma mais uma aguinha. O passado inteiro quase inteiro, foi muito diferente do que é o presente, né? Claro. Que pena para o São Paulino. Que pena para o São Paulino. Já que você... Nas Copas. Tá pessimista, Vai hein? saber. Tô sentindo saber. alguma coisa. Ô, Bubu. Pô, Bubu. Aí eu volto... Mas eu me identifico com ele. Aí eu volto à realidade do São Paulo. Você olha o pacote de jogadores. O coração apertado do Você Birner. olha a situação financeira do clube. 20 Tem 2 milhões de programas pessoas estão acontecendo, assim. lá e um aqui. Eu tô focado em você. E a câmera filma os dois. né? Eu tô sentindo o coração pessoal gosta de bagunça. assim, Você acha que eu dele. devo continuar ou devo continuar É, falando? apertado, aquele Aquele coração Estamos com um programa amassado, assim, tipo papel amassado. Você não tá sentindo? Atenção aqui, não são 2 programas, um programa só. Vamos focar aqui eu mesmo. tô só sentindo. Vamos focar. Ele tá, assim, o coração tá apertado. Ele quer falar. Eu prometi pra ele que ele ia falar. Eu não sei. Então, quando a gente olha o Pessoas pacote vão de te ouvir. reforços do São Paulo, de contratações, vou usar esse termo, pelo menos agora o Rogério tem atacantes de lado de campo, em quem diria. Agora tem O Prats atacante. reforçou isso. Presta atenção, agora, Prates, em relação à última temporada, agora tem atacante de lado de campo. Sim. Não estamos nem discutindo se eles são ótimos, Contratações, pra razoáveis mim, ou todas ruins. têm Tem goleiro? Eles existem. Tem goleiro Eles ou não? existem agora no elenco. Tem goleiro? Então, você acha Fantástico, que as goleiro. contratações podem ser úteis? Fantástico. Tem goleiro. Como é que Se tem o goleiro? Tem goleiro? Jackson Mendes não está contratado ainda, né? Acho que vai ser contratado. Né? Mas será. Então, o Jackson Mendes, que vale sempre ressaltar, 25 anos, titular da seleção equatoriana. Já tá em São Paulo ele, inclusive. Joga na Premier League, na Major League Soccer, num clube grande da Major League Soccer, que não quis renovar, que mesmo tendo jogado 2 partidas como titular da Copa do Mundo, não recebeu propostas da Europa que interessaram, que não recebeu propostas de times mais estruturados financeiramente e, por acaso, veio parar no São Paulo, né? E o Prato já disse que o extracampo Mas falando dele... do São Paulo, parece que... Eu vou transferir a palavra Por favor, ao Bubu. catedrático Rodrigo Bueno. Rodrigo, vai lá, Dá por para favor. ficar tranquilo, São Paulino, na questão do rebaixamento no Quero Campeonato ver seu Brasileiro? coração. O coração do Birner eu vi que tá meio Olha, apertado. Eu quero ver o seu Catedrático do agora. Bueno opina. Eu não estou Agora opinando. a mesa toda se volta pra lá. É isso. Então, Vamos lá. sim. Eu tenho alguma idade também, assim, eu não vi o rolo compressor, eu não vi Leo. o Friedenreich e tal. Quantos aninhos você tem, Bubu? Tenho 50, bati 50. Meio século de Bubu. Meio século de Bubu. Saúde e paz, parabéns. Eu acho que, assim, pro São Paulino, talvez, desde que eu me conheça, né, de gente ali e tal, acho que é o ano com a pior perspectiva. Discordo. Assim, que você olha o cenário, o próprio elenco, o próprio time, você olha os adversários, olha as competições, e aí você fala... pra espremer daí, pra tirar um suco, tá difícil, sabe? Então, assim, não é uma perspectiva... São Paulo, normalmente, na sua história, tinha perspectiva de título, ou de brigar por títulos. Sim. Esse time do São Paulo, dá pra chegar à semifinal do Paulista? Dá. Dá. Porque o Campeonato Estadual, aqui em São Paulo, é feito dessa forma, pra chegarem os 4 grandes na semifinal. Dá pro São Paulo chegar à semifinal do Paulista. Mas, para mim, o São Paulo, ele é muito inferior ao Palmeiras, ele é bem inferior ao Corinthians. E se a gente botar o Santos aí na parada, né, o Santos possivelmente ainda tem algumas peças, tipo o Soteldo,
que no São Paulo seria... O São Paulo tentou o Soteldo nos últimos anos há muito tempo e não conseguiu. O São Paulo tentou contratar o goleiro reserva do Santos. Tem Ângelo, tem Marcos Leonardo. E não conseguiu. Então, por exemplo, o Santos, para mim, parece um time até mais bem resolvido e um treinador que já tem até, talvez, um pouco mais... Jogou para não cair no Paulista nos últimos 2 anos, Tá bom, Dudu. mas... Quase caiu no Paulista nos últimos Tudo bem. 2 anos. Não é o melhor Santos de todos os tempos. Não é o melhor mas, Santos. Mas o fato é que Nós esse é temos um um dos embate de piores... gigantes do futebol. É, um Sansão aqui, é gloriosos, um assim, Sansão do impressionante. caos, entendeu? Gigantes do futebol. O Sansão do desespero. Olha o plástico esse até programa, vermelho, eu assim. nunca vi plástico Deixar os dois aí, pode Aqui tá deixar. feio. E aí, por exemplo, Desabafem. só para terminar o raciocínio do Biner, e que foi falado pelo Zé muito bem aqui outro dia. A Série A do Campeonato Brasileiro esse ano vai ser muito Isso eu pesada. concordo. Isso eu também acho. Porque estão subindo times de camisa, com poder de investimento. Olha o que o Grêmio está fazendo no mercado, o Vasco. O Vasco pegou um titular do São Paulo, o Léo, por exemplo. O Cruzeiro, o Nicão. Né? O São Paulo está perdendo jogadores para times que subiram da Série B. Diante desse cenário da concorrência, é difícil imaginar o São Paulo chegando entre os 6 do brasileiro. É muito difícil. O São Paulo não tem, talvez dentre os 10 melhores elencos. O cenário para o São Paulo realista, talvez, é metade de tabela para baixo no Para chegar brasileiro. entre os 6, o Rogério precisa fazer um trabalho tipo Vojvoda no Fortaleza e as coisas encaixarem e exatamente. tudo mais. Só que no Fortaleza, fora de campo, é tudo muito Mas aí- tranquilo. E abrir mão de Copa. Aí eu vou colocar uma pergunta para vocês dois. Surgir as Copas, se surgirem as Copas como foi o ano passado, como é que o Sul-Americano, São Copa do Paulo Brasil vai como é que caminhando. Não, fazer? o São Paulo, quando colocou o brasileiro em segundo plano, o São Paulo acertou. Era necessário. Você não pode abrir mão de Se tentar fizer o isso esse título de ano. Libertadores. Se fizer isso esse ano. Se a Acho que vai situação se apresentar do mesmo jeito, Por exemplo, tem que quartas da repetir. Copa do Brasil Tem que foi para a repetir. quarta semifinal do Tem que Sul-Americano. repetir, Tá. tem que repetir. Vale lembrar que, apesar das críticas feitas ao Rogério e etc., e eu critiquei muito o Rogério na primeira passagem, entendi a demissão do Rogério, sem ter entendido a contratação tão rapidamente dele como técnico, nessa eu tenho muitos elogios. E por mais que se critique muito o Rogério, e tenha reclamação, jogador insatisfeito, esse tipo de coisa, o Rogério realmente não é a pessoa mais fácil do mundo de lidar. O Rogério, antes de pegar o Del Valle, se eu posso estar confundindo... O Vale foi a decisão. Isso. O São Paulo teve um jogo contra o Fortaleza. Entrou com o time reserva no Morumbi, perdeu por 1-0. Foi. Se o São Paulo não tem a final, o São Paulo entra com o time titular, o São Paulo não perde o jogo, ganha aquele jogo, por exemplo, não fica empatando na tabela. Ia para Libertadores. Ia pra Libertadores. Libertadores. Ficou no limite. Chegou na final do estadual, na final da Sul-Americana, com o elenco, repito, Por isso- agora tem atacantes do lado de campo. Por hein? isso que eu falei Que fenômeno. aqui, hein? Não, e o Rogério queria o Mas David, por que era isso- do Fortaleza, por né? isso, Tá no por Inter. isso, por isso que eu falei aqui que nós temos 2 times que estão lá em cima, que é Flamengo e Palmeiras, e os outros ninguém sabe o que vai acontecer. Que eu acho que vai ser um nível tão forte, vai ser um nível... Ah, não, mas o São Paulo não está contratando. Mas espera aí, nós falamos sobre o Palmeiras, mas o que Eu boto fé no nós... Atlético também, Mas tá? o que nós mais falamos do Palmeiras, das contratações, renovações, mas o quê? O ponto forte do Palmeiras, o que é? Seu treinador. Sim. Isso. Talvez se fosse outro treinador, não conseguiria tirar tudo que tira do Palmeiras. É a mesma coisa o Rogério no ano passado. O Rogério, eu acho que o Rogério, ele sentiu tanto a derrota para o Del Valle que ele desvalorizou o trabalho dele. Ele sentiu tanto, porque ele começou Como a falar... São Paulino, né? terra Porque todo São Paulino sentiu demais aquela Mas estou dizendo, derrota. mas é terra arrasada, e isso, aquilo. Ele demorou um certo tempo. Aí a diretoria conversou com ele. Para de falar isso aí, está errado. Porque o próprio Rogério, dias antes da final, ou 2 semanas antes, ou 10 dias antes, não sei, ele deu uma entrevista dizendo, olha, ninguém esperava que nós chegaríamos à final do Paulista. Chegamos. Ninguém esperava que chegaríamos na final, elas estavam na semifinal, né, da Copa do Brasil. Sim, semifinal. Chegaram. Nós estamos na final da Sul-Americana, ou E seja... deu uma entrevista no começo do ano dizendo que a prioridade era o brasileiro. Era o brasileiro Só que e a não temporada passar, levou o e time não para outro lado. passar, A e não torcida passar, e não passar o que eles passaram Fez no bem ano de atender. passado. Não passar o que nós passamos no ano passado, então a prioridade Sim, é essa, o brasileiro e tal, beleza. E ele mesmo falou depois, falou assim, olha, ao longo do ano, as Copas foram caindo, foram aparecendo, nós vimos uma grande oportunidade e o trabalho foi mudado, o planejamento foi mudado. Compreensível. No momento de São Paulo é compreensível. Só que eu acho que o Rogério, ele mesmo sentiu tanta derrota e a forma como foi, que ele desvalorizou o próprio trabalho. E por pouco ele não perde mão. Ele não perde a mão, por pouco, porque ele desacreditou todo mundo. Né? Porque perdeu para o Del Valle, teve 2 semanas que ele só... o time foi mal, o time foi aquilo, e o time depois ele teve que dar
né, Como diria o Vitor tipo assim, Vila. tomar um susto, entender o que tinha que fazer. A diretoria, pelo menos fontes, né, que eu conversei, Fontes, são fontes. que a diretoria conversou com ele, né, deu meio que, pô, peraí, você está no São Paulo, você não pode ser assim, Calma, eu renovo, menos, não renovo, isso, aquilo e tal. Aquelas situações todas que ele colocou. Ele desprezou o próprio trabalho. Eu acho que o Rogério é um bom treinador, independente se ele é difícil ou fácil de lidar. Eu não tenho, eu não sei, nunca convivi com o Rogério nesse sentido, então não posso falar com exatidão. Eu falo daquilo que as pessoas nos reportam muitas vezes e pelas demonstrações do próprio Rogério. Mas ele como treinador, ele é bom. Eu acho que ele é bom treinador, ele estuda, ele monta, tem os erros que ele cometeu, por exemplo, contra o Corinthians, está ganhando 2-0, vai lá no intervalo, tira, coloca, que é natural da profissão que ele vai aprender. Talvez daqui 10 anos ele não faça a mesma Não coisa. estava 1x0, não estava? Não, acho que estava 2-0 para o São 1 a 0, Paulo. 1-0. Não marcaram a frente do Renato E Augusto. aí tomou Ele empate. colocou a mão na bola. Tomou Aí tomou um empate. Mas Foi, ele é foi bom 2 a 0. treinador. E o São Não Paulo, marcaram eu pênalti. acho que o São Paulo vai incomodar.